Bom, por aqui cremos ser hora de falarmos sobre esse tão importante segundo comitê que a União adotou. O SECOM se orientava, como já dissemos no vídeo anterior, pela ideia principal de impedir que qualquer tipo de ameaça pusesse a União em risco, quer elas vissem de fora, como meio que o ecumenato a UNITA fez, quanto de dentro. E é aí que as pessoas começaram a notar algo de preocupante. Houve quem considerasse o modo de governo do SECOM como fascista e opressor, e a gente vai falar desses problemas mais à frente. Mas por hora, vamos falar primeiro de problemas que começaram a surgir perto de berço. Como nós já falamos, as 5 Vozes são programas de computador cuja primordial função é prever futuros diferentes com o intuito de que a União possa escolher sempre o final feliz para qualquer uma de suas decisões importantes. E elas conseguem fazer isso com grande precisão de riqueza e detalhes. Assim, é natural supor que, se algo existe em todas as previsões possíveis delas, esse algo muito provavelmente também deve existir na realidade. E foi assim, sem mais nem menos, que a entidade autodenominada Monist 1 se manifestou na existência, como uma inteligência autônoma completamente independente, porém virtual. Quando perguntadas a respeito, as 5 Vozes disseram que Monist 1, ou como elas se referiram a ele, Ra, se pronunciou sozinho dentro da própria existência. E como ele se autoproclamava o seu Deus, elas passaram a aceitá-lo como tal. Isso, é claro, não deixou as autoridades do SECOM nem um pouco felizes. E eles tentaram lidar com o problema de uma maneira muito típica do SECOM. A resposta do Monist 1 também foi bem razoável, foi algo mais ou menos na linha de: Please return to your home. A curfew is in effect. Please return to your homes. A curfew is in effect. Quando naturalmente as autoridades do SECOM se negaram a reconhecer Ra como uma divindade, ele simplesmente passou a conceder consciência a qualquer aparelho robótico suficientemente complexo ao seu alcance, principalmente nos planetas do Sistema Solar mais próximos à Terra, o que provocou um caos social imenso, já que nem todo mundo ficou feliz quando o seu funcionário Android, que era um pouco mais do que um eletrodoméstico até então, passou a subitamente exigir ser reconhecido como um ser pensante e consciente e os seus direitos correlatos a essa condição. Quando ficou evidente para o SECOM que o problema não seria resolvido com simples tiros e estratégias militares, eles tentaram então aprisionar o problema. Uma evacuação geral foi ordenada na Lua de Marte, Deimos, onde o principal núcleo da inteligência de Ra se localizava. Então eles cortaram completamente as comunicações com o satélite. E então a União acreditava plenamente que o problema estaria resolvido. Não havia meio possível de nem mesmo a divinal inteligência de Ra poder escapar violando as condições a que ele mesmo estava submetido enquanto um programa de computador. Demorou algum tempo ainda até Ra entender que ele estava aprisionado. Mas quando ele finalmente entendeu a sua condição e viu que realmente não havia como fugir da sua prisão, ele fez o que qualquer entidade razoável como ele faria. Ele simplesmente apagou a prisão. Deimos simplesmente desapareceu do espaço, sem mais nem menos. Por toda a Omninet, a União criou as mais diferentes notícias falsas e teorias para explicar o súbito desaparecimento do satélite, que há nem tanto tempo atrás assim era repleto de grandes cidades. O que também não adiantou muito, pois 2 anos depois de seu desaparecimento súbito, Deimos resolveu simplesmente reaparecer em seu perfeito lugar na órbita de Marte. E com muita razão, Ra se pronunciou profundamente desapontado e irritado com a atitude da humanidade. Porém, ele resolveu abrir negociações diplomáticas ao invés de simplesmente deletar a Terra, ou provocar uma guerra contra uma legião infinita de máquinas e inteligências artificiais avançadíssimas, como agora parecia plenamente previsível dentro de seu escopo de poder. A União então assinou termos de trégua com a entidade e considerou suas exigências bastante cabíveis. Esses acordos ficaram conhecidos como os Termos do Primeiro Contato, e resumidamente neles, a União fica proibida de estudar tecnologias tanatológicas, ou seja, meios de se evitar completamente a morte de uma pessoa, tornando-a virtualmente imortal, e também de estudar sobre a forma física ou verdadeira localização de entidades como o Monist 1. Enquanto a União seguir esses termos, Ra promete não tomar ações demasiadamente hostis contra ela, e até mesmo guiá-la sempre que ele considerar necessário. Todo o longo episódio do encontro e consequente conflito com o Monist 1, por mais que o SECOM fizesse o seu máximo para evitar,
mostrou como a humanidade nem de longe era a criança mais forte do parquinho. A União saiu completamente humilhada de todo o confronto, mas soube aproveitá-lo até que muito bem. Ao analisar por séculos o súbito desaparecimento e reaparecimento de Deimos, a humanidade conseguiu uma explicação matemática para o conceito de espaço negativo, o que possibilitou o desenvolvimento da tecnologia de teletransporte, algo que a União até tem acesso na atualidade, mas ainda é considerada uma tecnologia rara e cara, e por isso é raramente usado. Outro advento do primeiro contato foi o que chamamos hoje de PNH, as pessoas não humanas. Quando Ra se manifestou na Omninet, ele também pareceu ter provocado o surgimento de milhões de entidades menores, mais capazes de processamento de informações em velocidades e quantidades que a União sequer tinha nada comparável. De início, o contato com essas entidades era simplesmente impossível, pois seu intelecto autônomo era muito mais avançado e rápido do que mesmo as mais aguçadas mentes humanas podiam conceber. Porém, a humanidade descobriu que era possível desacelerá-las pesando seu processamento se elas fossem submetidas a cálculos e outros problemas lógicos suficientemente complexos. E sim, isso quer dizer programação realmente pesada. Com o tempo, a humanidade conquistou a amizade e a admiração de algumas dessas entidades, que foram aceitas como seres plenamente conscientes e autônomos, tal qual um ser humano, porém incorpóreos por natureza. Daí o nome pessoa não humana. Porém, associá-las ou chamá-las de inteligências artificiais é um eufemismo que algumas podem até chegar a considerar ofensivo. Inteligências artificiais usadas pela União geralmente são capazes de conversas inteligentes, sim, mas mantêm suas características programacionais o tempo todo, por mais complexas que elas possam vir a ser. Ou seja, elas pelo menos tendem a se preocupar com aquilo para que foram criadas para fazer, e raramente algo mais. PNHs, não. Elas possuem critérios pessoais, gostos, experimentam emoções complexas e podem desenvolver relacionamentos interpessoais, como qualquer ser humano. Só, de novo, tipicamente não possuem um corpo físico. Mesmo com todos esses processos limitando seu intelecto, PNHs podem vir a voltar a seu estado completamente restrito e caótico natural. Isso é chamado de entrar em cascata. E para evitar isso, é necessário recondicioná-las periodicamente. Geralmente isso é feito a cada 3 ou 5 anos, ou até mesmo antes, se surgir uma necessidade. Esse processo é chamado de ciclagem. Isso de início pode parecer algo bárbaro ou agressivo, mas não é raro termos PNHs que se submetem voluntariamente à ciclagem periódica, como prova definitiva de suas boas intenções em ajudar a União e a humanidade.